Olá, bom dia. Espero que todos estejam bem e eu vim aqui trazer para vocês uma mensagem que está no meu coração já tem alguns dias. Para falar sobre essa mensagem, eu preciso contar para vocês algo que está acontecendo na minha vida, nos meus dias, né? E eu estou passando por um processo de mudança de cidade. Estou saindo de uma cidade grande para ir para uma cidade de em torno de uns 12 mil habitantes. É uma cidade, como vocês podem imaginar, bem pequena. E claro que eu estou muito feliz por isso. Mas o mais interessante de toda essa história é o que essa situação me ensinou a respeito do reino de Deus. Tudo isso trouxe para dentro de mim algumas lições. Eu acredito que Jesus usou essa situação para me ensinar algumas coisas. E eu quero compartilhar com vocês exatamente por causa disso. Porque tudo que é do reino de Deus, eu creio que a gente precisa compartilhar. A Bíblia fala que todos os irmãos passam pelas situações iguais ao redor do mundo. Então, o que serve para mim sobre o reino de Deus também vai servir para outras pessoas, para ensinar outras pessoas. E muitas vezes até consolar outras pessoas, né? Eu acredito muito nisso. Bom, nessa mudança, Jesus operou muitas coisas. Eu não vou entrar aqui em detalhes porque o vídeo ficaria muito longo, né? São vários testemunhos, mas o que eu quero dizer para vocês é que foi uma coisa muito rápida, né? Bom, só para vocês terem ideia, eu moro nessa casa há mais ou menos uns 6 anos. Há mais ou menos uns 7 anos eu trabalho no mesmo lugar, na mesma empresa. Ou seja, eu estou muito bem estabelecida em um lugar, né? Eu estou muito fixa em um lugar. Mas isso não significa que tudo não pode mudar, né? O meu marido também, ele trabalha há um tempo, há quase o mesmo tempo, no mesmo lugar, as duas empresas são muito próximas, enfim. Eu não imaginava que fosse acontecer uma mudança tão rápida da forma como aconteceu. Eu não sei precisar exatamente o dia e a hora que nós tomamos essa decisão, enfim, né? Meu marido, eu e até os meus pais participaram disso, né? Mas eu acredito que seja próximo aí ao mês de maio, abril, maio, mais ou menos, né? Final de abril, começo de maio. E bom, a partir dali as coisas começaram a acontecer. Primeiro eu perguntei para Jesus se ele, né, disse para ele assim, Senhor, eu quero, e o Senhor, o que o Senhor quer? E ele confirmou para mim de uma forma linda, maravilhosa, até me segurar para não chorar, mas foi muito rápido o que aconteceu, né? Nós estamos indo agora no mês de outubro para essa cidade e você pode ver que de maio para cá é muito pouco tempo. Muito pouco tempo para tudo se ajeitar, para as coisas acontecerem, para tudo aquilo que nós precisamos, né? Porque, por exemplo, eu tenho meu emprego, tenho o emprego do meu marido, quem trabalha sabe como isso é delicado, vamos usar essa palavra, né? Que eu acho que expressa bem a situação. Também tem a escola da minha filha, entre tantas outras coisas. Quem já mudou de cidade sabe como é cheio de detalhes, cheio de pequenos assuntos a serem resolvidos. Enfim, a segunda coisa é que neste lugar onde eu estou estabelecida já há algum tempo, eu construí algumas coisas de que gosto, né?
Então, por exemplo, nós reformamos a nossa casa para deixar conforme a gente queria, né? Por exemplo, a gente construiu uma parte aqui do quintal, a gente murou, colocou portão, fez um canil. A gente deixou a nossa casa com o nosso jeitinho, a nossa cara, né? Foi fazendo devagarinho, enfim. Uma outra coisa que nós fizemos aqui, que na verdade o meu marido fez para mim, né? Porque eu gosto muito, é um lugar que eu pudesse cultivar as minhas plantas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de plantas, de hortas, de árvores frutíferas. E ao longo desse tempo, como eu gosto bastante, o meu quintal era grande, eu fui comprando e fui fazendo e fui trazendo e fui aumentando. Eu gosto de chamar de minha mini floresta, minha floresta particular. Muito bem, então eu fui, digamos assim, acrescentando nesse sentido, né? Terceiro fato, né? No momento em que a gente então resolveu mudar, em que Jesus falou, ok, tudo isso, né? Toda essa mudança. Então eu, como sempre fui uma pessoa bastante ansiosa, eu acredito que vão haver muitas pessoas que também se encaixam nesse perfil. Mas como eu sempre fui uma pessoa bem ansiosa, eu comecei a planejar e adiantar algumas situações, né? Então eu pensava, eu vou precisar de tal coisa, eu vou ter que ir atrás de tal coisa e tal. Só que quando começou a coisa acontecer no meio do caminho, Jesus me mostrou que a direção dele era bem melhor do que a minha. E eu então fui diminuindo, fui dando um passo para trás com relação à minha ansiedade e as coisas foram acontecendo bem melhores do que eu esperava, né? E Jesus, ele é lindo, ele faz mesmo as coisas acontecerem. E ele fez tudo de melhor. Vou dar só um exemplo bem pequenininho. Nós estávamos atrás de uma casa para alugar lá naquele lugar. Vou precisar alugar essa casa por um pedacinho de tempo. Enfim, nós fomos atrás das imobiliárias, nós rodamos a cidade, entramos em todas as ruas, praticamente todas as ruas da cidade. Enfim, fomos buscar essa casa e nós não encontramos. E de repente, a casa, pum, caiu na nossa cabeça. Por quê? Porque não era pelo nosso esforço, né? Jesus, ele trouxe algo. E eu posso dizer para vocês que a casa é muito boa, o valor do aluguel é muito bom, coisas que só Jesus faz, né? Então, assim, vocês podem perceber que a direção de Jesus, ele é muito melhor do que a nossa direção. Agora eu, então, vou compartilhar com vocês algumas coisas que essa experiência me mostrou. Bom, quando eu disse que eu estava estabelecida aqui na minha casa, que eu não me imaginava mudar, e que essa mudança foi muito rápida e, digamos assim, muito feliz, né? Porque vou estar saindo de um lugar onde há violência, onde há coisas ruins, para estar indo para um lugar pacato, tranquilo, onde eu posso usufruir de tranquilidade, enfim. Isso me trouxe a lembrança do que Jesus nos prometeu, que Ele vem nos buscar, né? E nós, nesse mundo louco, nesse mundo onde a gente levanta pedindo a misericórdia e a gente deita pedindo Jesus nos guarda, e Jesus vem nos buscar desse mundo para um lugar muito melhor, para um lugar onde nós teremos muita paz,
O fato de estar estabelecida aqui não significa que tudo não pode mudar de uma hora para outra, né? Nós temos a nossa vida, nós temos o nosso trabalho, o nosso cotidiano, nós criamos os nossos filhos, enfim, nós temos a nossa vida, mas de uma hora para outra Ele vem nos buscar. E nós precisamos esperar por isso, né? Com a alegria do nosso coração, sabendo que Jesus vem nos buscar. Isso tem um grande significado, isso merece, puxa vida, merece ser ressaltado, merece ser, né, merece um outdoor com luzes piscando. Jesus vem nos buscar. Muito bem. E Jesus, ele fala na palavra dele lá em Mateus capítulo 24, 48, né? Ele fala sobre o servo mau, aquele que não está esperando o seu Senhor para agora, aquele que acha que o seu Senhor virá muito tarde. Nós temos que esperar que a mudança seja rápida, que a mudança pode acontecer a qualquer minuto. E o segundo fato que eu compartilhei com vocês, né, sobre eu ter construído alguma coisa aqui nessa casa, esperando ficar estabelecida por aqui, né, fui fazendo a casa do meu jeitinho, fui trazendo as plantas, fui aumentando a minha coleção. De repente, nessa casa onde eu vou morar, não há lugar. A cachorrinha, a gente tem a possibilidade de colocar ela dentro de casa, mas as plantas vou reduzir muito. Por quê? Porque na minha casa aqui tem um quintalzão e na casa onde eu vou morar não há esse quintal. E isso, se a gente for levar para as coisas do reino de Deus, né? A gente, nessa vida aqui, a gente busca tanta coisa, a gente procura tanta coisa, a gente procura agregar à nossa vida algumas coisas, né? Puxa, é carro, é casa, é isso, é aquilo, é patrimônio, é faculdade, é carreira, Puxa, são tantas coisas, mas lá no reino de Deus não haverá lugar para isso. E não estou querendo dizer para você deixar de viver a sua vida, de fazer uma faculdade, de trabalhar. Não estou dizendo isso para você porque é mediante a fé de cada um. Mas o que eu digo para você é que você não deve ter essas coisas dentro do seu coração. Por exemplo, se eu te fizer uma pergunta agora, se disser para você assim, você deixaria tudo isso de uma hora para outra? E bater no seu coração aquela tristeza, é porque você é realmente apegado a essas coisas. Vamos dizer assim, todas essas coisas que eu falei para vocês aqui, né, que eu fui adquirindo e tal, é claro que eu gostava delas, mas se eu tivesse que deixar todas para trás, deixaria sem sombra de dúvida. A gente não pode ter nada nessa vida terrena dentro do nosso coração. Nada. Nada pode ser mais importante do que o reino de Deus. Muito bem. Terceiro fato. Eu disse para vocês sobre ter a direção sobre as coisas da mudança, né? Que eu buscava ter a direção e Jesus mostrou para mim que a direção dele é muito maior, muito melhor. Jesus fala a respeito dos tempos e as estações, Atos capítulo 1. Jesus fala que o tempo e as estações pertencem a Deus o Pai. Sabe, às vezes a gente fica preocupado, né, com o dia de amanhã, por exemplo, alguém tem uma empresa e a empresa hoje não está caminhando muito bem, então essa pessoa fica pensando, puxa vida, mas eu acho que daqui a algum tempo eu vou ter que mandar meus funcionários embora, eu vou ter que mandar parte dos meus funcionários embora, minha empresa não está caminhando bem, ou eu vou ter que fechar a minha empresa. E sobre essas coisas que fazem parte da nossa preocupação do dia a dia, tudo precisa estar
na mão de Deus, o Pai. Nas mãos de Deus, o nosso Pai. E como um Pai zeloso e cuidadoso, Ele cuida de nós. Então, se temos essa empresa, ótimo. Se não temos, tudo bem também. Se temos o emprego, ótimo. Se não temos, tudo bem também. Porque Deus, o Pai, Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar. E com relação à vinda do Filho de Deus para nos buscar, né, porque a Bíblia diz que Ele vem nas nuvens e nós o encontraremos nas nuvens, é o momento, né, o dia e como será. Isso pertence a Deus o Pai. E uma coisa que eu tenho para falar para vocês com relação a isso é que Deus, Ele é um Pai de amor. Ele é um Pai de amor. E todas as outras coisas que são faladas a respeito dele são mentiras. Deus é um Pai de amor. E Ele ama você, por isso Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz por você. Se isso não é amor, nada mais é amor. E o fato dele ser um Pai de amor, pode ter certeza que vai acarretar num momento feliz, num momento maravilhoso, num momento que vamos... Uau! Ainda bem que Paulo fala que o corruptível será substituído pelo incorruptível, porque eu acho que não caberia no nosso coração. Muito bem, então é isso. Era isso que eu gostaria de conversar com vocês, de compartilhar com vocês. As coisas de Deus, elas são maravilhosas. E essa mudança, ela veio trazer como exemplo para mim algumas coisas sobre a vinda do Filho de Deus, né? Eu sei que é um exemplo pequenininho, né? Uma mudança é um exemplo pequenininho se comparada com a vinda do Filho de Deus, mas nós precisamos refletir nas coisas que acontecem no nosso dia. Nós precisamos até mesmo buscar aprender, né, do reino de Deus. Precisamos fazer a ponte entre essas coisas. Muitas vezes a gente faz a ponte para o lado negativo, né? Ai, por que está acontecendo isso? Puxa vida, será que Deus não é na minha vida e tal? E não é assim, não tem que ser assim. A palavra nos diz que Jesus ficaria conosco até o fim, e Ele está. Se você tem duvidado disso, então você está duvidando da palavra. E não é conveniente duvidar da palavra. Jesus está conosco. Puxa, mas eu sou tão pecador, eu digo para você, independente do seu pecado, Jesus, Ele amou você. E quando Ele foi para a cruz, Ele conhecia os seus pecados. Há 2000 anos atrás, Ele conhecia os seus pecados, quando Ele fez a opção de ir para a cruz. E mesmo assim Ele foi e Ele fez. Queridos, que vocês tenham um excelente dia, uma excelente semana, um excelente mês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.